sem esperança é um povo triste. É por isso que muitas vezes eles se refugiam nas drogas, no sexo ilícito, na bebida, porque não têm uma esperança, não têm a bondade do Senhor, não têm a alegria do Senhor nas suas vidas. Se está aqui alguém esta noite que ainda não experimentou verdadeiramente o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é dia aceitável. Dá o teu coração para Ele e Ele vai te transformar pela ação do seu Espírito Santo na sua vida. Amém, irmãos? Meus amados, eu tenho aqui um agradecimento, creio que é um agradecimento. O irmão Márcio e a irmã Diana pedem aos adolescentes e seus pais para ficarem após o culto para uma rápida reunião. Os adolescentes reunindo com os líderes dos adolescentes, nosso irmão Márcio e a nossa irmã Diana. Meus amados, eu gostaria esta noite, ainda é tarde, porque ainda está de dia, mas eu gostaria de falar com os irmãos acerca de vários tipos de crentes. Desde que tenho colocado esta mensagem no meu coração, para nós podermos examinar e ver em que grupo nos encaixamos e se há uma necessidade de nós mudarmos. Porque é necessário que cada um de nós entenda que nós não atingimos ainda a perfeição e precisamos ir mudando, no sentido de melhorar, melhorando cada dia. Então que Deus nos ajude e com humildade nos nossos corações nós possamos ouvir com ouvidos de ouvir e tirar as nossas conclusões. Estas figuras refletem um pouco, nas figuras que nós vamos falar, destes tipos de crente, refletem um pouco das características de alguns crentes. Vamos meditar nestas figuras e ver se algumas se aplicam a nós. Por definição, existem 4 tipos de crentes descritos pelo Novo Testamento. O primeiro é chamado o crente espiritual. Esse é o crente fiel, compromissado com Deus, observa a palavra de Deus, se esforça para estar de acordo com a palavra de Deus e procura viver na presença de Deus. O segundo é chamado crente natural. Ele é apenas crente. Vai à igreja para descarregar a sua consciência, mas não tem um verdadeiro compromisso com Deus. O terceiro é o crente material, o materialista. Este crente é também chamado interesseiro. Ele vai à igreja com interesse em primeiro lugar. O que é que tem aí para mim? Segue Jesus pelo pão, pelo peixe, as curas, etc. O quarto tipo de crente é chamado crente carnal. Esse é o problemático. Não tem visão espiritual nenhuma. Quanto a alguns que nós vamos classificar abaixo, eles podem ser identificados com qualquer destes, com o natural, com o material e com o carnal, mas nunca com o espiritual. Esses que nós vamos falar a seguir não se podem, portanto, comparar com o crente espiritual, mas têm características destes outros que nós falamos antes. E o primeiro crente que queria salientar ou falar aqui esta noite é chamado o crente turista. Hebreus capítulo 10, versos 25, diz o seguinte: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Meus amados irmãos, esta igreja é nossa. Nós somos membros desta igreja. Nós temos que honrar a nossa igreja. Nós temos que estar na nossa igreja. Nós não poderemos realizar os cultos, ou não poderíamos,
se os membros ficassem todos em casa. E quanto mais membros vierem aos cultos, melhor será o culto, mais abençoado, e terá um impacto maior na vida daqueles que nos visitam. Então, quando há culto na tua igreja, não vais para outra igreja. Vem para a tua igreja, a não ser que tenhas uma razão muito forte, uma razão muito especial. Este é o tipo de crente que aparece na igreja de vez em quando. Às vezes somente nos cultos de ceia, em dias de festividades ou em eventos especiais. Em segundo lugar, nós temos o crente borboleta. Os irmãos já viram falar no crente borboleta? Efésios capítulo 4, verso 14 diz assim: para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Este tipo de crente é o tipo de crente que não tem igreja. Para ele, todas as igrejas são boas. Quer dizer que ele não tem uma formação doutrinária, não tem aquele fundamento bíblico e doutrinário para saber distinguir a diferença e para saber onde está a verdade e onde está aquela igreja que não é verdadeiramente conectada com a palavra de Deus, com as doutrinas bíblicas que nós aprendemos na casa de Deus. É muito importante, amados irmãos, nós procurarmos-nos doutrinar. E naturalmente que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, está aí para isso, para você ler, para você meditar, com oração e aprender. E também na igreja, os cultos de ensino, a escola dominical é importantíssima nesta área do ensinamento, da doutrinação, para não sermos levados por qualquer vento de doutrina e não sermos como as borboletas, frágeis, e podendo ser levadas, elas não conseguem aguentar uma tempestade, um grande temporal, porque são frágeis, não estão verdadeiramente firmadas numa rocha, na força que as pode aguentar. Tudo quanto é novidade atrai o crente borboleta. Às vezes, o mesmo nem se importa se são novidades boas ou se são novidades más. É uma novidade. É uma coisa nova. E nós temos que ter cuidado com estas coisas. Em terceiro lugar, nós temos o crente geladeira. Apocalipse, capítulo 3, versos 16. Assim porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-eu da minha boca. Este é o tipo de crente indiferente. Não faz barulho, não gosta de barulho no culto. E aqui eu me refiro ao dar glórias a Deus, aleluias, no tempo próprio, no tempo apropriado. Não ele fica silencioso, quietinho, porque ele não está sentindo nada. Vive apenas ao nível daqui, está contente com a sua mornidão e não se esforça para entrar na dimensão espiritual. Fica frio, fica gelado. E se ele não mudar e não procurar se esquentar aos pés do Senhor Jesus Cristo, louvando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor nosso Deus, buscando a presença do Espírito Santo para a sua vida, buscando o batismo espiritual, os dons espirituais, orando, procurando entrar na presença do Todo-Poderoso, coberto pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Se ele não mudar e continuar na geladeira, ele vai congelar e vai morrer. E não é isso que nós queremos. Nós queremos realmente crentes fervorosos, crentes abençoados, crentes cheios do Espírito Santo, crentes que amam o Senhor nosso Deus, crentes que gostam de estar na igreja, louvando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Temos ainda o crente mestre. O crente mestre sabe tudo. É um sabichão. Ele tem respostas para tudo. Às vezes faz pouco ou nada na igreja,
mas sabe tudo. Meus irmãos, diz a Bíblia Sagrada, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Cada um de nós tem que ter a noção exata, e Deus quer nos ajudar nesta área, para nós entendermos exatamente aquilo que somos em Cristo, e até onde podemos ir e não podemos ir. Este tipo de crente é aquele que pensa saber mais que todos, ou saber mais que todo o mundo. Por vezes, até mais que o pastor. Quer ensinar ao pastor. E às vezes até fica corrigindo em relação aos outros, com os outros, porque ele é o crente sabichão. Um dos maiores problemas de muita gente é não saber que não sabe e pensar que sabe. Os irmãos já notaram que, por exemplo, uma pessoa que realmente sabe, ela, na sua maneira de se expressar, na sua maneira de falar, é sempre como que ela não saiba. Agora já virem alguns que nem falar direito falam e querem dar lições para os outros e querem ensinar aos outros. É o crente sabichão. É o crente que sabe, às vezes, ele acaba por ser sempre um problema dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, há uma coisa que nós temos que entender. Há uma coisa que nós temos que perceber. É que, se sabemos alguma coisa, sabemos em Cristo Jesus. Mas, naturalmente, que nós não sabemos. Quem sabe é o Senhor dos céus e da terra. E há uma necessidade de nós estarmos constantemente aprendendo aos pés de Jesus e com Jesus. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Meus amados, nós temos agora a figura do quinto crente, que aqui é chamado o crente Papa. Eu não me refiro ao Papa que está lá em Roma, porque esse tem autoridade para mandar lá na Igreja Católica e manda. Mas esse crente Papa, há um crente que tem uma característica ou características que realmente são tristes. Ele é insubmisso e é mandão. Mas a Bíblia diz, obedecei a vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como aqueles que têm de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A falta, por vezes, de submissão e de humildade e de mansidão cria muitos problemas ao líder da igreja, e não só. E naturalmente que complica a vida daquele que está liderando. É por isso que Deus, Ele coloca neste organismo, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, um líder. E liderados. E nós temos que saber, sem dúvida alguma, cada um de nós tem que saber qual é o seu lugar, se colocar no seu lugar e procurar fazer o melhor para o Senhor nosso Deus. Meus amados, é muito bom, muito bonito e muito fácil quando nós estamos sentados no banco e olhar para o pastor e ver os defeitos que ele tem, que às vezes não é bem como você pensa, tirar as nossas conclusões, julgar até, mas não tendo conhecimento de como as coisas são realmente e não tem que ter ou não tem que estar a liderar e a mandar. Há muitas coisas que são fáceis quando nós estamos sentados, teoricamente. Os irmãos sabem que a teoria comunista é uma coisa linda. Os irmãos já leram alguma coisa acerca da teoria comunista? A teoria comunista parece que vai trazer o céu à terra, mas falhou redondamente. E acaba por ser uma ditadura, porque nada ou nenhuma filosofia
ela vai ser benéfica se não tiver Jesus por detrás da filosofia, se não tiver a Bíblia Sagrada, se não for naturalmente na direção do Espírito Santo, do Senhor nosso Deus. A nossa cabeça, as nossas conclusões, o nosso aspecto intelectual nos engana muitas vezes. E há coisas que a gente pensa que deveria ser assim e que tem que ser assim, mas não é. Só Deus sabe. Nós temos que ter a humildade quando esses pensamentos vêm à nossa mente. Quando nós começamos a tirar essas conclusões e pensamos que temos a solução para tudo, então nós temos que ter a humildade de ficar aos pés de Jesus, de orar ao Senhor e deixar que o Espírito Santo nos possa iluminar e nos levar ao lugar certo. Nós temos que nos entreajudar com muito amor dentro do nosso coração. É isso que Deus quer. Eu tenho que procurar ajudar os irmãos. Eu tenho que procurar lidar os irmãos, levar para os braços de Jesus, fazer com que os irmãos possam realmente ter aquele relacionamento com o Senhor dos céus e da terra e buscam o poder do Espírito Santo para as suas vidas, para que possam ir de vitória em vitória e de bênção em bênção. Agora os irmãos têm que me ajudar também, orando por mim, estando ali, não julgando facilmente, não tirando conclusões precipitadas, não acreditando em tudo que os outros possam falar para ti. Você tem que ser sábio no Senhor nosso Deus, porque nós queremos naturalmente formar uma equipe abençoada diante do Senhor nosso Deus, líderes e liderados, no seu lugar certo, louvando, bendizendo, glorificando o nome do Senhor nosso Deus e fazendo o melhor para aquele que realmente nos salvou, nos transformou e nos quer ajudar pelo seu Espírito Santo para que nós possamos realmente ser abençoados e vitoriosos. Obedecei a vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como aqueles que têm de dar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Este tipo de crente que quer mandar em tudo na igreja, sem a sua opinião, as coisas serão certamente um fracasso, mal feitas e negativas. Temos que orar por este tipo de crente, para que o Deus o possa ajudar. Porque os irmãos sabem uma coisa, é bíblico, é verdadeiro. Deus está com o líder, quando o líder está com Deus e vive na presença de Deus. E os irmãos não podem nem imaginar a proteção do líder da igreja que ele tem do Senhor. A Bíblia fala que ele está nas palmas das mãos do Senhor nosso Deus, é a menina dos olhos do Senhor nosso Deus. Eu estou falando isso para os irmãos, porque eu tenho sentido uma proteção tão grande do Senhor, que os irmãos nem imaginam. Eu tenho a proteção do Senhor. Deus está comigo. Então, nós temos que ter cuidado, não é só os irmãos. Eu também tenho que ter cuidado. Porque às vezes as pessoas falam coisas para mim. Mas sabiam? Às vezes as pessoas falam coisas para mim do irmão ou da irmã. Só que a minha filosofia não é acreditar. Não. A minha filosofia é buscar ao Senhor nosso Deus e Ele sempre me ilumina, me esclarece. Meus amados irmãos, nesta igreja, já estou completando 25 anos que estou aqui. Deus nunca deixou de me revelar aquilo que eu preciso saber. E Ele só revela aquilo que eu preciso saber. Agora, naturalmente que eu encaixo muitas coisas. E as pessoas, os outros não sabem, falem comigo, mas os outros não sabem
o que é que foi falado, o que é que foi dito, fica aqui, guardado, como seja numa caixinha hermeticamente fechada. Nem a minha esposa fica sabendo. Coisas que não é preciso que ela saiba. Aliás, eu tenho um cuidado de esforço-me para não levar problemas para ela. Antes, pelo contrário, falar coisas que possa alegrar o coração dela. E nós temos que ser assim uns com os outros, amados irmãos. Você não pode ser aquele crente que é outro tipo de crente, de levar e trazer. Não. Você tem que agir de forma a que realmente, em qualquer circunstância, você possa estar contribuindo para a bênção do irmão, para a bênção da irmã. Você tem que ter este desejo no seu coração e tem que se esforçar neste sentido de agir de forma a contribuir para que o seu irmão não fique triste, mas antes, pelo contrário, que ele fique alegre. Há coisas que você não precisa dizer ao teu irmão ou à tua irmã, porque vai entristecer o coração dele ou o coração dela, e você não quer isso. Você quer que o coração dele e o coração dela estejam alegres. E você sabe quando é que isso acontece? Isso acontece quando você tem o seu coração cheio do amor de Deus. Irmãos, nós poderíamos ter uma igreja muito melhor, muito maior, muito mais abençoada. E se nós não temos uma igreja muito melhor, muito maior, muito mais abençoada, a culpa não é sempre do pastor, como alguns apontam, nem talvez da liderança. Cada um de nós tem uma cota parte de culpa neste sentido. Como está você no seu relacionamento com Deus? Como está você no seu relacionamento com a igreja? Quais são os teus objetivos? O que é que você está fazendo? Eu podia falar aqui várias coisas, mas eu não vou falar. Sabe? Mas, por exemplo, nós tivemos um culto dos adolescentes abençoado. Mas faltou muita gente. Nós tivemos ontem um culto das crianças abençoadíssimo. Mas a igreja estava quase vazia. É pena. Porque nós precisamos apoiar os nossos adolescentes. Nós precisamos apoiar as nossas crianças. Nós precisamos apoiar os nossos jovens. E, naturalmente, que os adultos também precisam ser apoiados. Então tem que haver um esforço comum, contribuindo para que a nossa igreja ela possa ser cada dia melhor, ou melhor, mais abençoada. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Maravilha. Irmãos, eu gosto muito do culto das crianças. Me impacta, me encanta. E às vezes eu não entendo bem como é que alguns pais ficam em casa. Mas pronto, são diferentes de mim, não é? Mas que Deus nos ajude, não é verdade? Deus nos ajude e cada vez mais encha o nosso coração de amor para nós fazermos o nosso melhor para o Senhor dos céus e da terra. O sexto tipo de crente que eu queria falar esta noite é o crente anão. Não cresce, fica sempre anão. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 2, a Bíblia diz: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele cresceres para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Nós aqui não estamos falando do nanismo. Qualquer um pode ter um filho nestas condições, mas do pouco crescimento espiritual. Este crente é o tipo de crente que não cresce espiritualmente. Está sempre na mesma. Pouco sabe da Bíblia ou de doutrinas bíblicas. É isso que nós estávamos falando. Como é que nós vamos crescer espiritualmente para não ficarmos anões? Temos que, bom, em primeiro lugar, o primeiro passo é converter ao Senhor nosso Deus.
Porque, infelizmente, há gente que está na igreja e precisa se converter ao Senhor ainda. Já tem o nome de rolo de membros, mas precisa ainda a conversão. Então, meus amados irmãos, esse crescimento só é possível quando nós damos o nosso coração a Jesus e começamos a ser compromissados com Deus. Lemos a Bíblia, meditamos na Bíblia, oramos ao Senhor nosso Deus, nos esforçamos para andar na presença do Todo-Poderoso, cantando, louvando, bendizendo, glorificando o seu nome. Nos esforçamos para sermos assíduos na casa de Deus, porque é aqui que Deus ordenou a bênção. E nós, às vezes, entramos na igreja triste, mas saímos alegres. Quando os irmãos vêm ao culto, os irmãos saem abençoados ou não saem abençoados? Quem vem ao culto e quando acaba sai abençoado, faça assim. Então, meus amados irmãos, foi por isso que Deus, Ele criou a igreja. Ele instituiu a igreja, para que nós nos pudéssemos nos reunir na igreja e louvar, bendizer, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Estarmos na casa de Deus uns com os outros, nos alegrando na presença do Todo-Poderoso. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Davi falava que era para ele mais importante estar um dia à porta da casa de Deus do que 1000 em outro lugar. Aí você começa a perceber porque é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha prazer de estar à porta da casa de Deus. Imaginamos dentro da casa de Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo. Falhou? Falhou. Pecou? Pecou. Mas se arrependeu e voltou para Jesus. E Deus, naturalmente, o usou poderosamente na governação e em outras áreas. É isso que Deus quer fazer de cada um de nós. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos fazer prósperos. Então, meus amados, que cada um de nós possa fazer a sua parte, porque Deus já fez a dele. O irmão quer dizer amém, glorificar ao Senhor. Deus já criou todas as condições para que você seja uma pessoa que tenha prazer em viver, para que você possa caminhar neste mundo de miséria e pecado em vitória, com muita alegria dentro do seu coração, não faltando o pão de cada dia, não faltando saúde para a sua vida, estando aguardando com alegria aquele dia maravilhoso, aquele dia glorioso, quando a trombeta vai soar e Jesus vai vir com voz de arcanjo, e aqueles que morreram no Senhor vão ressuscitar primeiro, e depois nós nos juntaremos a eles e vamos subir para ficar para todo sempre com o Senhor dos céus e da terra, felizes por toda a eternidade. Se você crê nisso, diga amém e glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Outro tipo de crente. Isso são apenas figuras, amados irmãos, para transmitir uma mensagem que é bíblica e é verdadeira e acontece no dia a dia. Sétimo crente é o crente caracol. Crente caracol é aquele que se isola. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus amados irmãos, a comunhão é uma coisa linda. A comunhão é uma coisa maravilhosa. A comunhão, ela gera alegria nos nossos corações. A comunhão, ela nos dá prazer para viver. Comunhão com Deus, em primeiro lugar. E comunhão uns com os outros. Nós somos irmãos em Cristo. Nós temos que comungar uns com os outros. Nós temos que estar sempre preparados para levarmos uma palavra boa ao nosso irmão, para levarmos uma palavra boa à nossa irmã, para procurarmos levantar os ânimos
palavra de edificação, palavra de consolação, palavra de exortação. E assim estaremos fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Muitas vezes nós pensamos que é só ganhar as almas para Jesus. E isso é muito importante, e é fundamental, e é essencial. Mas nós temos também que estar nesta vivência com os nossos irmãos. Quantas vezes o irmão precisa que você ore por ele? Quantas vezes ele precisa de uma palavra de ânimo? Quantas vezes até ele precisa de uma certa orientação? Você não é daqueles que se considera o crente sabichão, mas no fundo você sabe, você conhece a palavra de Deus. E tem, nos momentos de necessidade, tem aquela palavra para o teu irmão, para a tua irmã. Você está preocupado. Você não pega no telefone para criticar, para falar mal, para dizer coisas que não honram nem glorificam o nome do Senhor nosso Deus. Não, você pega no telefone, chama e deixa uma palavra de carinho. E deixa uma palavra boa. Incentiva o seu irmão. Incentiva a sua irmã. Você vai e diz, olha, você não viu o seu irmão no culto. Você vai e não diz logo, você não foi, etc. O culto hoje foi maravilhoso. Eu vi Deus. Porque os irmãos sabem, quando nós realmente estamos com bom espírito na casa de Deus, estamos adorando o Senhor nosso Deus, e glorificamos o seu nome, e damos glórias a Deus, e aleluias, Deus se revela a nós, e toca a nossa vida, e toca o nosso coração, pela ação do seu Espírito Santo. E você sente aquele toque maravilhoso e glorioso, divino, celestial, de Deus na sua face. E você se alegra na casa de Deus, e louva e glorifica o nome do Senhor nosso Deus. Crente caracol é o tipo de crente que não gosta de comunhão com ninguém. Mal o culto termina, ele desaparece, o primeiro a sair. Nunca o vemos em atividades externas, passeios de escola dominical, ou algum ágape da igreja. Meus amados irmãos, nós temos que nos envolver. Nós não podemos nos isolar, porque isto não é bom para nós. Deus nos criou para termos comunhão uns com os outros. Começa na nossa casa, no nosso lar. Aquela comunhão, o marido com a esposa com o marido, com os filhos, aquela boa vivência, na presença do Todo-Poderoso, com seu coração cheio de alegria, sentindo aquele toque precioso do Espírito Santo, e sorrindo. Às vezes o marido, ele não está em condições, ou o momento não é propício para sorrir, e a esposa percebe que ele está triste, com algum problema ali, e ela já fica preocupada, e começa a orar ao Senhor. Não comece logo a brigar com ele, estás de cara grande, mas o que é que acontece? O que é que aconteceu? Não, vai com jeitinho, seja gentil. E essa palavra serve para os dois lados. Vai orando ao Senhor e procure levar para ele um sorriso, uma palavra boa, para mudar a situação, para quebrar o gelo. E aí você vai criando as condições para um bom ambiente, para um ambiente agradável, para um ambiente saudável. Nós precisamos ter lares onde realmente se sorri muito. Nós precisamos ter lares onde na verdade se canta muito, louvando o Senhor nosso Deus. Nós precisamos ter lares onde realmente a alegria do Senhor é bastante no seio daquele lar. E para isso tem que haver um compromisso com Deus. E para isso tem que haver um cântico no nosso coração, uma adoração ao Senhor dos céus e da terra. E para isso nós precisamos realmente andar com Deus, andar na presença de Deus. Os irmãos já viram pessoas que, ao lado dele, é quase impossível nós ficarmos tristes. Maneira de ser, a maneira de falar, maneira de agir. Muito mais se é um crente em Jesus, cheio do Espírito Santo. O irmão quer dizer amém, glorificar a Deus. Maravilha, que bênção, que Deus nos ajude
para que nós realmente possamos estar em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. Hoje nós estaremos celebrando aqui a ceia do Senhor. E claro que um dos requisitos para nós lançarmos dignamente mão do prato é nós estarmos em comunhão com Deus, em primeiro lugar, e uns com os outros. Ainda é cedo. Se você sente necessidade neste momento de abraçar algum irmão, alguma irmã, faça no nome de Jesus. Não deixe raiz de amargura no seu coração. Peça a ajuda do Senhor dos céus e da terra para que neste momento você possa sentir um amor muito grande pelo seu pastor. Possa sentir um amor muito grande pelos outros líderes da igreja. Possa sentir um amor muito grande pelos seus irmãos. E nenhuma raiz de amargura possa ficar ou estar no seu coração. Mas você venha com um coração cheio da graça, cheio da bênção de Deus, cheio do amor de Deus, celebrar ao Senhor nosso Deus. Irmão, quero dizer amém e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. A seguir ao caracol nós temos o crente lesma. O crente lesma vai devagarinho. É do género que não anda nem deixa andar. Lá em Gálatas capítulo 3, os irmãos conhecem gente assim? Que não anda nem deixa andar. Gálatas capítulo 3, verso 2. Eu tinha e tenho um colega desde a infância. Comecei a frequentar a igreja, a Assembleia, desde muito pequenino. Tinha 4 anos quando eu comecei a frequentar. E tinha uma pessoa que é meu cunhado. Nós saíamos sempre juntos, andávamos sempre juntos, saíamos juntos, íamos para a cidade. Mas, ao domingo da tarde, nós tínhamos o ensaio do coral. E nós já cantávamos no coral. Aí, ele ficava fazendo demora, etc. Mas nós temos o ensaio do coral e tal. Não, vamos mais devagarinho que é para chatear o pastor mesmo. É crente lesma. Não anda nem deixa andar. Era o Espírito que estava nele, que neste caso, ele era um crente, era um crente, amava a Jesus, mas tinha às vezes umas coisas que não eram muito apropriadas, e uma delas era essa. Diz aqui a palavra do Senhor, Gálatas 3:2, só isto quer saber de vós. Foi por obras da lei que recebeste o Espírito, pelo ouvir com fé. Assim como os crentes em Gálatas estavam regredindo em relação à fé, este tipo de crente atrapalha o passo do rebanho. Ele não consegue acompanhar o resto dos crentes. É como eu falei, não anda nem deixa andar. Não se trata do novo convertido, mas do crente comum, que já podia ter crescido na fé e às vezes é alcançado por um novo crente. Não é isso triste, amados irmãos? Mais um motivo para a oração nós temos aqui. Crente fantasma. Lucas capítulo 22, verso 54 e Jó capítulo 16, versos 32. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. Este tipo de crente, ou do crente que já negou a Cristo, mas pensa que não, como Pedro, que assumir nunca negar a Cristo, mas se esconder na hora mais necessária, este crente se esquiva de assumir sua fé em público e prefere passar desapercebido. Meus amados irmãos, eu creio que de alguma forma todos nós passamos por esta fase. Temos vergonha de dizer que somos crentes. Lá fora, no público, não dizemos que somos crentes, mas nós temos que passar esta fase e com alegria, e sem vergonha, com ousadia, como fizeram os apóstolos quando estavam cheios do Espírito Santo. Às vezes a falta de ousadia é a falta do Espírito Santo. Vamos nos encher do Espírito Santo e ser ousados para dizer, eu sou de Jesus, eu sou um crente, eu vou à igreja Filadélfia, eu amo a Jesus, eu quero glorificar e bendizer o nome que é sobre todos os nomes. Mas, para você fazer assim naturalmente, você tem que andar bem com Deus. As pessoas
têm que ver e perceber que você é diferente. Que você é uma pessoa que não diz palavrões. Que você é uma pessoa que não faz as mesmas coisas que o descrente faz. Que você é uma pessoa que de repente dá um glória a Deus. Dá um aleluia, não tem vergonha. E Deus estará contigo para te abençoar e para te fazer mais do que vencedor. O irmão Samuel, não sei se ele ainda faz isso. Talvez ele agora virou um crente meio fantasma. Mas o irmão Samuel, lá ele trabalhava ali como era o nome daquela companhia? IBM, não é? Ele trabalhava na IBM e me vieram dizer que o irmão estava sempre cantando lá. E ele cantava, era hinos evangélicos. Não tinha vergonha. Lá nos banheiros, etc. Louvava e bendizia o nome do Senhor. Não se canta. É verdade ou é mentira, irmão Samuel? E o irmão ainda faz isso, lá no seu trabalho. Tem que levar a viola para lá. E cantar, pelo menos, na hora do almoço. Tentar ministrar desta forma a palavra do Senhor. O irmão Kennedy, ele também vai passar a levar a viola lá para o trabalho. E cantar. Ele gosta de cantar. Já levou? Já leva? Amém. Graças a Deus. Aleluia. Todos nós temos que começar a cantar mais nos nossos locais de trabalho. Amém, irmãos? O crente, double face. Ou seja, o crente de duas caras. Isso é terrível, amados irmãos. Lá em Romanos capítulo 2, verso 22, diz assim: Tu, pois, que ensinas a outra, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve cometer adultério, adulteras. Tu que abominas os ídolos, roubas os templos. Este é o tipo de crente que leva dois tipos de vida. Um estilo cristão, diante do pastor e dos irmãos, da liderança da igreja. Outro estilo livre e insubmisso, provocando escândalos ao Evangelho, ao bom nome de Deus e da sua dominação. Enfim, Deus nos ajude. Se você é um crente de duas caras, não diga que é da Filadélfia. Porque você, em vez de estar beneficiando, estará prejudicando. Bem, irmãos, para concluir, nós sabemos que qualquer um de nós poderá naturalmente cair em uma ou outra situação descrita aqui. Mas há sempre possibilidade de mudança. E nós queremos mudar para nós. E para melhor. E um dos objetivos desta mensagem é exatamente isso. Que nós possamos ir melhorando cada dia. Melhorando cada dia. E que Deus nos possa ajudar para sermos crentes saudáveis. Sermos crentes fiéis. Abençoados por Deus, andando de vitória em vitória, e nunca nos deixar-se ir andar, uma vez que o desejo de Deus é que sejamos crentes espirituais. Amém, irmãos? E o que é que nós vamos fazer para sermos realmente crentes espirituais? Primeiro, temos o compromisso com Deus, não é verdade? O andar na presença de Deus, o louvar, bendizer o nome do Senhor nosso Deus, o estar ligados, ou procurar estar ligados aos céus através da oração, ler, meditar na palavra de Deus, ficar no exercício da sinceridade, honrar a verdade, exercitar a fidelidade, sermos homens e mulheres de caráter. O irmão quer dizer amém, glorificar o nome do Senhor nosso Deus. O irmão quer ficar de pé para nós orarmos ao Todo-Poderoso. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Deus quer continuar a fazer coisas lindas e maravilhosas na nossa vida. Deus quer nos levar verdadeiramente aos pastos verdejantes e às águas tranquilas.
Deus está desejoso de nos ver verdadeiramente alegres, felizes, realizados, abençoados. Vamos aplicar à nossa vida os ensinamentos dele. E vamos fazer aquele esforço para realmente, cada vez mais irmos crescendo na graça, na sabedoria, na santidade, diante do Senhor nosso Deus. Vamos cada dia procurar, buscar, enchermos-nos do Espírito Santo, sentir a presença do Espírito Santo. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, serem batizados com o Espírito Santo. Pedir a Deus para dar os dons espirituais e fica ativo, fica ativa, fazendo a obra do Senhor, o melhor que tu podes e o melhor que tu sabes. Deus está vendo o teu coração, Deus está vendo o desejo que vai no teu coração. Se você quer é isso mesmo, ou ser usado pelo Senhor nosso Deus, Ele vai fazer, quando olhar para ti e ver a tua disponibilidade, e ver o teu compromisso com Ele, e ver a santidade que está na tua vida. Deus abençoa, dá vitória ao teu povo, Senhor. Bênção, prosperidade, nós proclamamos para a vida de cada um. Pai, bendice esta tarde aqui. Está aqui alguém enfermo, nós estamos crendo na cura. Nesta hora, entra com a providência. Eu repreendo no nome de Jesus toda a enfermidade, todo o espírito de enfermidade. Haja saúde, haja alegria, haja presença abundante do Espírito Santo em cada vida. No nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém, amém, graças a Deus. Aleluia. Nós vamos passar a ceia do Senhor. Eu estou convidando os nossos amados irmãos diáconos para nos ajudarem aqui. O irmão, fica orando ao Senhor, fica louvando ao Senhor. Deus não está pronto conosco ainda.